real. O que aconteceu? Acredita que vai quebrar esse negócio? Não, vamos lá, né? Sempre que eu falo não só de IRB, mas qualquer outra empresa em que eu faço parte da administração, conselho fiscal, tem que sempre tomar um certo cuidado, porque sempre tem um lado machucado ou algum lado pode ficar ofendido, né? Sempre quando a gente comenta sobre esses casos, primeiro, são dados públicos, né? Muitas vezes as pessoas pensam, mas o Barsi só tem acesso a essas coisas porque ele é bilionário. Não, muitas coisas, a maioria das coisas que fazem a gente investir em alguma empresa estão aí. Então, primeira coisa que eu sempre digo, a mídia sempre vai falar mais de um papel ou outro que dá clique, obviamente. Então, de 10 jornalistas que me ligam, 9... tudo bem, Luísa? Como é que você tá? A família tá bem? E o IRB? Entendeu? Porque, obviamente, e qualquer coisa que for tirada de contexto, vira manchete, né? Igual aquilo que aconteceu com a Magazine Luiza. A Magazine Luiza vai quebrar, mas o que ele disse antes? As 40 mil empresas de varejo que quebraram. Então, se a gente olhar a probabilidade, um dia a Magazine Luiza vai quebrar. Essa foi a frase. Mas tirada de contexto, parece que a Magazine Luiza vai quebrar amanhã. Então, sempre que você for investidor, você precisa, antes de você tomar uma decisão, estudar. Veja se esse case vale a pena ou não. Segundo, todo case pra gente de oportunidade, pode ser empresas que estejam em turnaround ou empresas com alguma dificuldade, que não pagam dividendos hoje, a gente acredita que possam vir a pagar dividendos no futuro, mas não existe no mercado nenhuma garantia de que isso possa dar certo. É por isso que o papel está barato, porque ninguém sabe dizer hoje ao certo, precificar quanto o IRB vale, certo? Só que o dia que o mercado souber, a oportunidade já vai ter passado. Esse é o X da questão. Dentro do nosso portfólio hoje, claro, também por conta da queda, mais de 50% em relação ao nosso preço médio, obviamente o papel tem uma pequena parcela do portfólio. Então, não passa de 1% da carteira, que para o Barsi já é um grande volume de ações. Só que aí o pequenino olha ali as manchetes e fala, então é isso, eu vou botar all in, eu vou metade em Oi, metade em IRB, porque o Barsi falou. Não é assim que funciona. Então as pessoas estão muito interessadas em ler ali as cabeças da matéria, mas não me acompanha. Eu tô toda semana, quinta-feira às 18 horas no canal do YouTube, falando. Sempre aparece alguma pergunta de IRB e eu nunca fugi da raia, sempre respondi. Pessoal, é uma pequena parcela da carteira, é o dinheiro da pinga, não é o dinheiro do leite. Quem é pequeno investidor, foque em fazer a carteira previdenciária. Quando você já tiver dividendos suficientes para você começar a se arriscar nesses cases, aí você vai fundo, entendeu? Então, não acreditamos que o IRB vai quebrar, senão a gente não teria colocado dinheiro. Mas existe o risco, obviamente, como toda empresa em turnaround. A gente analisou muito bem o setor. O que eu posso dizer para vocês como membro do comitê de auditoria? A função do comitê de auditoria é justamente verificar, será que tudo que está sendo feito ali está em compliance, está de acordo com as regras da SUSEP, com as regras do mercado, o acionista está sendo lesado. Então, hoje, pela auditoria, não temos mais essas evidências. Muitas coisas foram melhoradas no controle interno, ainda muitas coisas a melhorar, mas o que eu posso dizer é que estamos nos certificando como acionistas minoritários, igual a qualquer um de vocês, que o trabalho está sendo feito em prol da empresa se recuperar. Agora, eu não posso dizer que vai chegar a R$3, a R$6, porque não existe esse parâmetro. Se houvesse, o mercado já teria precificado. Obviamente que sempre vai existir um risco em todo esse tipo de empresa, mas se a gente não tivesse colocado, se não acreditasse, não teria colocado dinheiro. E por último, tem que ter paciência. Faz 1 ano que a gente tá no IRB, parece que faz 10 anos. Né? As pessoas falam, nossa, mas o Barsi entrou faz tanto tempo, faz 1 ano. O longo prazo para as pessoas. O longo prazo, exatamente. Então, o binóculo do Barsi pode ser que seja um pouquinho mais, né? Enxergue um pouquinho mais longe que o seu. Então, vá aos poucos, de acordo com o seu patrimônio, com o seu apetite ao risco, com o seu perfil de risco. Então, por exemplo, a Unipar, quando ele começou nesse case, 2011, 2012, se não me engano, as pessoas duvidaram da capacidade dele como analista, como investidor. E ele, tá bom, olha, eu analisei, o dinheiro é meu, eu boto onde eu quiser. Quer dizer, se der errado, quem vai perder dinheiro sou eu. A única coisa que vai sair machucado, ferido, é o meu ego. Mas, essa pequena parcela do meu patrimônio que eu coloquei aqui, se der certo, vai dar muito certo pra mim. E deu muito certo. Só que demorou mais de 10 anos. Caramba! Pois é, mas quanto mais tempo demora, se você tem, obviamente, uma tese de investimento, é mais tempo pra você montar uma posição. Então, você não precisa montar a posição toda de uma vez. E é mais tempo também ele aguentando o pessoal falando na orelha dele. Pois é, esses são os prós e contras de você ser uma pessoa pública, né?
Verdade. Obviamente, todo mundo vai estar sempre auditando as coisas que você está fazendo e esperando os melhores resultados o mais rápido possível, mas não no horizonte de tempo que as pessoas estão dispostas a aguardar. E o nosso horizonte de tempo para aguardar é o tempo suficiente para a empresa se recuperar. Respirem, fiquem calmos. O que eu posso falar para vocês é que as pessoas com quem eu tenho interagido lá dentro estão empenhadas em fazer o negócio dar certo. Por enquanto, o setor também passa, não só a empresa, mas o setor passa por um período muito conturbado. Não é um fenômeno só do IRB, as resseguradoras lá de fora também estão derretendo, tá? Muito por conta de eventos, fatores climáticos, tá bom? O IRB em especial porque tem boa parte do market share dos seguros rurais aqui no país, tá bom? Então tem que ter um pouquinho de paciência, não vai vir do dia para a noite. Já cansamos de falar para vocês que o IRB se enquadra na nossa carteira de oportunidades, aquelas oportunidades que, se um dia derem certo, vão dar muito certo e vão pagar muitos dividendos, mas não existe certeza nunca existe certeza sobre isso, né? Então é sempre o dinheiro da pinga e não o do leite, né? Hoje, por exemplo, Cielo e IRB juntas, até dezembro do ano passado, somadas não passavam de 3% da carteira do Barsi. IRB continua ali mais ou menos na mesma, só que Cielo acabou despontando, acho que é a maior alta do Ibov esse ano, né? Se não for a maior, uma das maiores. Cielo sozinha, de repente, passou a ser 3% da carteira dele, né? Então, assim, empresas de oportunidade, como que você tem que saber quanto você tem que colocar? O suficiente para você ganhar dinheiro, mas aquilo que, se você perder, você vai ter o seu ego arranhado, não o seu patrimônio, entendeu? É melhor você ter o seu ego ferido do que os seus recursos abalados. Então, é aquela quantidade de ações, aquele percentual da sua carteira que, se der certo, vai fazer a diferença na sua carteira. Se der errado, não vai atrapalhar os seus planos da carteira previdenciária. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa quer colocar ali 100 ações, 200, ou ao contrário, tudo que ela tem em uma só de oportunidade. Que assim, não é 8 ou 80. Cada um tem que olhar para a carteira, para suas respectivas carteiras e terem o bom senso, ok? De ver ali a quantidade de ações que fariam a diferença caso a empresa subisse bastante, e que, ao mesmo tempo, não fizesse com que vocês jogassem a culpa do fracasso de vocês na bolsa caso desse errado, tá bom? Então, se IRB der errado, pro Barsi é o dinheiro da pinga que ele perdeu ali e arriscou. Se der certo, ele tem 30 milhões de ações. É bastante coisa, tá bom? Então, vai dar muito bom para ele, vai ficar cada vez mais rico se a empresa der certo, tá bom? Então, muita consciência. Quem já é acionista, fique calmo. Não há muito que eu posso falar nesse momento, porque vocês sabem que a gente tem que tratar todos os acionistas da mesma maneira, com a mesma igualdade de informações. Então, aguardem a empresa se manifestar a respeito do processo de chamada de capital, tá bom? Façam isso e mantenham a calma. Não tenho informação nenhuma sobre intenção de fechamento de capital, isso é especulação, na minha opinião, tá? Aqui dando uma opinião pessoal. Então, eu acho que precisa ter um pouquinho de cautela quando a gente fala de casos que causam uma comoção nos investidores, tá? Não sejam torcedores de ações, sejam investidores. Eu sei que é difícil falar isso, mas eu também sou uma investidora de IRB, então mantenham a calma, tá bom? A gente está no mesmo barco.